A paz do Senhor, em nome de Jesus. Shalom Adonai. Pedimos novamente desculpas pelo picotar do vídeo, que é um problema que está além do nosso poder de interferência, mas está completamente dentro do poder de Deus, fazer com que vocês entendam a mensagem, apesar de que Satanás tem feito com o sistema de comunicações do Brasil. Nós temos no Brasil que as comunicações são terceirizadas e provavelmente o governo brasileiro não controla as subestações de transferência de dados pela internet. Então nós temos esse problema. São empresas privadas, nós não sabemos de qual país. Hoje em dia a tecnologia normalmente é made in Coreia ou é made in China, não é? E aí a gente não sabe nem se o problema é com os capitalistas ou os socialistas do planeta Terra, que não sabem dividir o sinal de internet. O que sabemos é que não é um problema cristão, não é? A internet não é administrada financeiramente por igrejas e nem por Jesus Cristo. Eu vim falar hoje aqui sobre a questão da fé dentro da igreja e como há um afastamento de muitos servos de Deus daquilo que a Bíblia nos ensina. Temos aqui, por exemplo, uma versão atualizada e revista do João Ferreira de Almeida. Essa versão atualizada e revista tem o Senhor Jesus deixando a igreja e ascendendo aos céus depois de comer pão, não, depois de comer peixe e mel com os seus apóstolos, ou seja, ele ressuscitou depois de ser crucificado e morto, apareceu vivo, se alimentando ainda com as feridas da crucificação, permitindo que Tomé colocasse as mãos nas suas feridas e que os seus apóstolos ficassem com a promessa da sua volta, vendo ascender aos céus e serem cobertos por uma nuvem. Se você for até o livro de Atos, você vai ver que há uma passagem, vou procurar ela aqui na internet, que é um pouco mais rápido, não está funcionando bem para gravar, tem uma interferência na gravação, provavelmente é uma interferência advinda da eletricidade e do Wi-Fi. Vou procurar aqui na internet esse versículo. Recebeste a imposição de mão, a imposição de mãos para o batismo com o Espírito Santo. É uma pergunta que foi feita aos cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Eram judeus e gentios que tinham recebido a pregação sobre Jesus Cristo, tinham recebido a mensagem da salvação das almas, não mais através das obras da carne, mas através da aceitação do sacrifício de Jesus. É perguntado para eles se eles haviam recebido a imposição de mãos para o batismo com o Espírito Santo.
Diz um ditado popular que a paciência é a mãe das virtudes e aqueles que têm o doador de todas as virtudes terão paciência. O Senhor Jesus, por exemplo, me revelou que me chamou para apóstolo por causa da minha paciência. Eu, que me considerava uma pessoa sem muita paciência, fiquei agradecidíssimo, muitíssimo grato, cheio de gratidão para com Deus. Então, hoje, em 2019, nós temos uma série de igrejas que contendem umas com as outras porque não querem mais pregar o Evangelho. Não querem mais fazer aquilo que a Bíblia recomenda. Eu fiz uma outra pregação aqui nesse mesmo canal outro dia, que diz que o crente tem que ter 5 características. Ele tem que negar a si mesmo. Ele tem que aceitar a Jesus como Salvador. Ele tem que receber a imposição de mãos depois de ter sido batizado ou antes. E ele tem que saber lidar com a própria cruz. Eu, por exemplo, tenho amnésia, que é uma característica comum no ser humano. Todo ser humano tem amnésia. Esquece as coisas e se lembra. E a amnésia é uma coisa que só é vencida pelo Espírito Santo de Deus. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fosse... Não, antes um pouco. Em Atos 19, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Que coisa maravilhosa, não é? Pai eterno, agradecemos por essa palavra em nome de Jesus e que venha ao nosso coração o esclarecimento a respeito da sua doutrina, a doutrina do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Imagina que os discípulos encontraram um grupo de cristãos que não apenas não tinham o batismo com o Espírito Santo, mas nem sequer sabiam da existência do batismo com o Espírito Santo, nem sequer sabiam que existia o Espírito Santo. Eram crentes pernetas. Os crentes pernetas têm pai e filho, mas não têm o Espírito Santo. E Paulo perguntou: vocês foram batizados em que batismo? E eles falaram: no batismo de João. E Paulo falou: João batizava com água, mas Cristo batiza com o Espírito Santo. E então, impondo-lhes as mãos, receberam o Espírito Santo. Na pregação que eu fiz outro dia, eu dizia exatamente isso. É que o crente precisa, primeiro, aceitar a Jesus, ser batizado nas águas, receber a imposição de mãos para o batismo com o Espírito Santo, fazer um discipulado para aprender toda a fé cristã e não ser um crente capenga, perneta,
e, por fim, acabar a carreira e guardar a fé, como Paulo nos ensinou, como João nos ensinou, como os discípulos também que foram martirizados nos ensinaram. Foram martirizados, acabando a carreira, mas guardaram a fé para a eternidade, habitando com o Pai Celestial até que Jesus Cristo volte e restaure todas as coisas. Há pessoas que simplesmente não conseguem ter fé, nunca farão parte do rebanho do Senhor, simplesmente porque receberam um evangelho capenga e passaram a não acreditar na palavra de Deus. Se elas não recebessem, como do apóstolo Paulo, o esclarecimento, não teriam nenhuma culpa, seria apenas uma questão de ignorância. Mas como recebem o esclarecimento e negam o Espírito Santo, passam a ser blasfemos, pessoas que na realidade não receberam a Deus. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selado para a redenção. Ou seja, se você não tem o selo do Espírito Santo, você não está selado para a redenção, está ficando para trás no arrebatamento. E aqui não é o capítulo lá do começo, de Atos 4, do Pentecostes, mas continuam se manifestando os mesmos sinais, aliás, de Atos 2, não é? Continuam se manifestando os mesmos sinais, ou seja, profetizar e falar em línguas. Se você estiver numa congregação que não aceita o profetizar e o falar em línguas, mesmo depois de ter recebido esclarecimento, corram daí. Isso aí não é o reino de Deus. Amém? A paz do Senhor para quem quer, mundo feliz para quem quer, em nome de Jesus.